Mas vamos falar de um assunto. Nossa, Daniel Alves. Mas o Daniel Alves, por uma dessas coincidências geográficas da vida, o Daniel Alves morava perto de casa, no nosso puxado. Não, no nosso condomínio. E do lado, quem? O Felipe Melo. E o Felipe Melo tem 4 filhos, cada um nasceu num país. Interessante. E o Felipe Melo é bravo e tal, mas pessoalmente é uma doçura. E os dois moravam em casas alugadas, porque jogador de futebol é assim, eles não compram, fazem um contrato para tal cidade e tal, mas eles não compram imóvel lá. Eles alugam, né? E até normalmente o clube que paga. Mas o Daniel Alves, muito gente boa, um restaurante, eu encontrei com ele muitas vezes num restaurante, e também o Felipe Melo, pessoas doces, sabe? E o Daniel Alves, ele tirava foto com todos os guardadores de carro, né, os manobristas, lá no restaurante, lá dentro, todo mundo querendo tirar foto com ele, com o Felipe, eles atenderam bem. Até minha neta, não a que está em Boston, a neta que está aí no Brasil por enquanto, a Mabê, estudava no mesmo colégio em relação aos filhos dos dois. Principalmente uma filha do Felipe Melo. Eles ficaram muito amigas, a minha menina chegou até a dormir lá, a moça também dormiu aqui e tal. Por quê? Porque eram muito amigos e muitas amigas. Mas eu quero falar do Daniel Alves, eu estou surpreso com isso aí. Porque, meu Deus do céu, nós fizemos com o grande Sergei Kobrarbex e com o Dr. Vicente Castione um debate aqui, com enorme repercussão, envolvendo o caso Robinho. O Vicente Castione defendendo e o doutor Sergei Kobrarbex, o implacável, ele, por outro lado, ele foi contra. E agora vamos falar com ele de novo, por causa do Daniel Alves. Daniel Alves, aquela doçura pessoalmente, repito, em restaurante e tal. Mas, gente, como é que ele entra numa barca dessa? E agora, doutor Sergei, o senhor que é um advogado criminalista também, e agora? Bom dia, Milton Neves. Muito obrigado pelo convite. Agora a coisa ficou feia para ele. Um abraço ao Guilherme Simati, que acabou me contactando aqui. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que eu não fiquei contra o Robinho, não, viu? Na verdade, eu sou advogado de defesa e eu não sou contra ninguém. Eu fiquei contra, na verdade, essa postura machista que ainda existe na sociedade brasileira, de culpar a mulher. Claro que tem casos de inocência, e eu não quero aqui me transformar no algoz do Daniel Alves, que me parece uma boa pessoa. Só que a vida é assim, né, Milton? Tem leis, tem regras, e tem gente que ainda está no tempo daquela novela. Lembra daquela novela que o homem virava e falava assim para a mulher: se prepara que eu vou lhe usar. Então tem gente que ainda não entendeu que o mundo não aceita mais esse tipo de coisa. Então a situação dele vai ser complicada. A legislação na Espanha, eu não sou especialista, nem quero ser. É uma bagunça nessa área, está recebendo um monte de críticas. Aqui no Brasil você tem definições mais claras do que é assédio sexual, do que é importunação sexual, o que é estupro. Lá na Espanha está uma bagunça. E ele, pelo que eu vi até agora, a acusação é muito grave. É claro que as provas vão ser cotejadas, o judiciário lá vai fazer sua análise, mas o fato dele estar preso depois da audiência significa que a situação dele está bem complicada, viu, Milton? Ah, mas sem dúvida. E acabou a carreira dele. O menos mal da história é que acabou a carreira dele. Ele já tá com 39 anos e tal, uma carreira maravilhosa, principalmente no Barcelona, mas agora não joga nunca mais. E lá é implacável, né, doutor? 2 anos de cadeia até o juiz decidir. Na verdade, lá, Milton, você tem uma definição mais complicada do que significa assédio, importunação. Teve uma lei nova, uma nova lei espanhola, que ampliou os casos enquadrados em violência sexual. E até diminuiu algumas penas. É um projeto conhecido lá como Só Sim é Sim. Mais ou menos na mesma esteira aqui no Brasil, daquela campanha que foi feita, que é muito boa, que é não, explicando para o povo, quando uma mulher diz não, é não. Só que ainda, por conta dessa cultura que a gente mencionou agora há pouco, as pessoas têm dificuldade de entender. É muito bom esse teu programa, você levantar esse assunto, para a gente poder incutir na mente do jovem. O Daniel Alves não é tão
Ele não é idoso, ele tem 39 anos, ele poderia dizer que é de uma geração mais nova, ele precisava saber o que está acontecendo. Agora, eu não posso me basear no depoimento dela somente para dizer que ele é culpado. A gente tem que ver o que vai acontecer lá, a gente não tem acesso às provas, nenhum advogado pode fazer isso. Advogado que respeita o Estado de Direito. Tem que esperar que, as fitas, as gravações, você tem imagens dela saindo depois do banheiro, depois ela caiu em pranto, chorando. Você tem a contradição no depoimento dele. Isso tudo vai ser analisado para que a gente possa saber o que aconteceu. E a gente não pode também condenar a prisão dele, porque a juíza fez assim porque ela considerava que ele podia vir para o Brasil. Ele não tem residência fixa. O que ela fez? Ela prendeu com base no risco da fuga. Por exemplo, o Robinho. Robinho veio embora, foi condenado na Itália e a pena não vai ser cumprida. Claro que existe a discussão que ele pode cumprir no Brasil e tal, mas o que o judiciário espanhol fez? Então, você vai ficar preso, porque se você for condenado, você vai cumprir a pena aqui. Então, só para responder a tua pergunta, tem uma série de interpretações da nova lei espanhola que foi oriunda de um caso famoso na Espanha, que acabou resultando nessa lei, que foi conhecido como o caso La Manada, quando alguns jovens estupraram uma moça de 18 anos, e aí esse caso fez com que a legislação na Espanha mudasse. Mas está sendo muito criticada essa lei porque ela acaba não distinguindo o que é agressão sexual de uma importunação sexual. O Brasil tem essa definição, lá na Espanha não tem. Então lá qualquer relação, se tiver algum indício que não foi consentida, é cadeia. Tá vendo? E o senhor falou uma passando aí a respeito dos depoimentos dele, né? Isso, porque ele falou uma coisa no primeiro depoimento, primeiro foi só que encostou, não sei o quê, mas depois ele falou, não, foi consensual, aconteceu mesmo. Mas pelo jeito, é duro falar que a gente não estava lá, né? Mas acabou com a vida dele. Apesar que a esposa do Daniel veio a público para isentá-lo, para não condená-lo. Mas a esposa é ótimo que ela faça isso. É esposa, é mãe, é pai. Tem que ficar junto mesmo. Eu acho que essa é a definição do amor. Só que a esposa não estava lá. É óbvio que ela está apoiando. Isso não é problema nosso. Eu acho que ela acabou de perder a mãe também. Ela fez um tweet pedindo empatia. O que eu assino embaixo, porque também nessa hora aparecem os algozes, né? Aquelas pessoas que são puras de alma, todo mundo metralhando. Aliás, o que mais tem no mundo é isso, né? Pessoas que apontam o dedo, às vezes são falsos moralistas, e falam, você não presta, tal. Mas o fato é que, você falou uma coisa muito importante, Milton, a coerência na justiça é algo importante demais. Muitas vezes o judiciário condena mais o mentiroso do que o culpado. Então, o fato dele ter tergiversado, ter falado uma coisa depois de ter falado outra, isso já estragou um pouco o processo dele. É claro que ele não pode ser condenado só com base nisso. Mas não sei se você viu o depoimento dela. O depoimento dela é muito forte, né? Tem uma série de circunstâncias assim, terríveis do ponto de vista da violência. Olha, eu acho que pelo andar da carruagem, ele deve ser condenado, não sei, isso eu não posso supor, mas pelas provas ele tem bastante chance de cumprir uma pena na cadeia lá na Espanha. Infelizmente, né? Porque é um herói, é uma pessoa que tem referência para todos nós brasileiros. Mais uma vergonha que a gente está passando internacional. E olha, doutor, uma curiosidade envolvendo o Daniel Alves. Esse cara é um vencedor. Ele estava lá no interior da Bahia, na Muzambinho, lá no interior da Bahia. E botou na cabeça, jogava lá e tal, mas ele queria ir para a Europa. Juntou um dinheiro, suado a prestação e foi. Foi lá para onde o Denilson Show jogava, no Sevilha. E o que o Denilson fez com ele? Comia na casa dele. O Denilson emprestava o celular para ele ligar no interior da Bahia lá para a família. Entendeu? E um sujeito impressionante. Eu convivi com ele umas 8, 9 vezes em restaurante, em coincidências geográficas, mas um cara equilibrado e tal. Ô doutor, não é chutar, mas fatalmente ele não estava bem das ideias, né? Pode ser bebida, pode ser outra coisa, porque não pode. Isso aí foi uma barca, coitado. Apagou tudo. Ele é manchete no mundo inteiro. E a moça mostra dignidade, já informou lá a juíza que não quer dinheiro, não.
só quer justiça. Você vê? Saiu uma matéria hoje nos jornais dizendo que ela não quer dinheiro, mas sim a prisão dele. Inclusive parece que ela tem posses e tudo mais, mas isso não tem importância, viu, Milton? Se ela é rica, se ela é pobre, pelo menos não deveria contar. E você mencionou o bem da cabeça. A embriaguez, ela no Código Penal brasileiro, ela existe como forma até de eximir a pena, mas nenhum tribunal aplica essa questão da embriaguez. Você pode procurar na jurisprudência, você não vai ver um caso, só assim alguma coisa muito excepcional, porque eu acho que o judiciário pensa, já pensou se todo mundo fala que estava bêbado e que fez isso, que bebeu? Aí vai todo mundo justificar os crimes com base na bebida. Então, se ele estava bem da cabeça, se ele estava passando por uma fase difícil, estava tomando um remédio, ele até pode alegar isso, mas isso não vai servir para eximi-lo da pena ou de uma condenação. Ainda está tudo muito cedo, está tudo muito precoce, a gente nem tem acesso aos autos, e um advogado com ética geralmente nem comenta casos de outros que ele não tem acesso. Mas como o caso tem repercussão geral e ajuda a gente a entender um pouco como funciona no Brasil, porque aqui também no Brasil nós temos vários casos acontecendo, não é só dos famosos, dos anônimos, muita gente está sendo acusado de estupro e o pior, estupro de vulneráveis também. Tem muitas acusações falsas, também é bom que se diga, tem muita gente que também acaba não entendendo o que aconteceu naquela situação. Tem de tudo, Milton. Por isso que o judiciário brasileiro e o judiciário do mundo inteiro é o maior e mais importante poder. E não pode se envolver nem de forma pessoal e principalmente de forma política. O judiciário não pode ser politizado, senão acabou a democracia. Isso, Sergei, você é um grande advogado, mas você não é médico e também não teve contato pessoal lá na cadeia lá com o Daniel Alves. Eu fico pensando o que esteja passando pela cabeça dele. Remorso, arrependimento, por que eu fui fazer isso e tal. Você já imaginou, como se o senhor fosse um psicólogo, a cabeça dele está destruída? Milton, nisso aí eu estou há 28 anos nessa área. Você sempre fala da minha mãe Zulaí, minha mãe está há mais de 50 anos na área criminal. Então, desde menino eu frequento cadeia. É um negócio horrível, cadeia. Só que quando você já entra, você já sente o cheiro de uma cadeia, porque no Brasil não tem dignidade para quem está preso. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar um pouco com esse conceito. Tem que ter punição? Tem. Aliás, o pessoal aqui é louco por uma cadeia, né? Sai presidente, o presidente tem que prender, vamos prender. O pessoal adora prender. Se você ficar preso um dia, você vai ver o que é. Lá na Espanha também, qualquer cadeia não presta, porque você privar alguém de liberdade. Então, sempre me chama muita atenção. O que eu li de reportagem é que ele não comeu o que foi servida para ele parece que pegou só uma fruta, deu uma mordida, não dormiu. Também tenho informações que recebi de um jornal da Espanha que ele teria recusado o remédio para dormir, que o médico entrou e deu para ele, que é muito comum na cadeia os presos aceitarem remédio para dormir, porque pensa, você já pensou, nem na cama a gente consegue dormir às vezes, imagina numa cadeia. Então, deve passar um monte de coisa na cabeça dele, e principalmente arrependimento. E o arrependimento é o pior dos pecados, em todos os sentidos, porque ele deve estar realizando o que aconteceu, talvez esteja no processo da negação ainda, vai sofrer, mas tomara que ele saia disso tudo. A vida nos proporciona uma série de situações, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tomara que ele saia um ser humano melhor depois e possa, quem sabe, ensinar para os outros que as relações íntimas, essa coisa da mulher, que passou tantos e tantos anos sendo violentada pelo homem, possa mudar. As pessoas precisam entender, né? O mundo mudou. Passou a mão, beijou na força, você vai ser punido. Dá para segurar um pouco a onda? Você falou aí das boates. Jogador de futebol adora uma boate, né? Você fala dos parceiros do Neymar e tal. Será possível que a gente, pensando nos grandes atletas da história, o Pelé ficava na boate, o Clodoaldo ia tomar bebida à noite? Eu não sei, viu, Milton? Esse povo precisava se concentrar um pouco mais. É claro que eles têm direito lá a comer carne de ouro. Isso não é nada na nossa conta. Mas no meio da Copa,
comer carne de ouro, a gente estava tudo nervoso para ganhar a Copa, aí no dia seguinte eles perdem. Aí depois reclamam que a gente é invejoso. Ô Milton Neves, esse povo precisa ter um pouco mais de consciência, né? Ô, doutor, mas é a questão de berço, muitos dos casos questão de berço. O sujeito não teve um bom berço e de repente vira uma figura importante no futebol como atleta e o sujeito pensa que é o dono do mundo, né? Eu acredito muito nisso também, porque o pessoal do São Paulo, todo mundo gosta do Daniel Alves. Entendeu? O cara é gente boa, ele dá força para todo mundo, para os jogadores que estão começando, aquele negócio todo. Mas agora, é claro, acabou a carreira dele e ele psicologicamente não vai se recuperar nunca. Aliás, eu conto uma história rápida. Eu sou escrivão de polícia, classe especial aposentado, e teve uma época que eu estava no DECAP, na Ferreira de Araújo, lá em Pinheiros. E um dia o delegado titular me chamou para que eu fosse com o Geraldo Picolé, antigo centroavante do São Bento Sorocaba, do 15 Piracicaba, do Vasco, do Palmeiras, e ele já faleceu, tem um filho delegado, e o Picolé falou, ó, você vai ver o que é, como é que é uma cadeia, porque teve uma greve por causa de comida ruim, não sei o quê, houve um acordo de tudo quanto é cela, né, de várias penitenciárias, não vamos comer. Muito bem, aí fomos. Então a gente tem essas imagens de foto, de grade, o pessoal empolerado lá, coitados, entendeu? Coitados nesse aspecto, mas se estão lá é porque fizeram coisa errada, né? Mas doutor, foi uma vez só, eu vi umas 30, 32 celas. O rosto dos caras é um negócio absurdo. E o mau cheiro, o cheiro de cadeia, um negócio impressionante. Foi a única vez que eu fui com o Geraldo Picolé, Dr. Geraldo Camargo. Então, você imagina passar cedo, à tarde, à noite, Natal, Ano Novo. Apesar que tem essa bobagem aí de saidinha de Natal. E agora resolveram aumentar o salário do preso. É brincadeira. Mas e aí, doutor? O negócio tá feio para ele, né? Então, mas você falou uma coisa importante. Os teus ouvintes, acho que a maioria não vai nem concordar com o que eu vou falar. Mas a gente mede o grau civilizatório de um povo como ele trata o cidadão que errou. Quanto mais trata um pouco melhor, no sentido de humanidade, você consegue tratar o cidadão de bem. Porque se você começa a colocar um cara desse numa masmorra, por mais que ele tenha errado, aqui ninguém está defendendo bandido, você começa a não dar garantias para o cidadão de bem, que pega o ônibus, que pega o metrô, ele começa a ter que tem plano de saúde. A estrutura do Estado começa a falir para todo mundo. Sabe por quê? Porque você vai lá e pisa na cabeça do pior, entre aspas, do pior da sociedade, você começa a não dar garantias para o melhor, entre aspas, também. Então, é brutal, é desumano e cria verdadeiras bestas feras que uma hora vão sair da sociedade. Essa questão da saidinha, todo mundo critica, mas 97% retornam. Eu sei que você vai dizer, não, mas é um absurdo e tal. Mas é uma forma do cidadão começar a voltar a conviver. E se 97% retornam, tem alguma coisa certa nessa lei. Mas é claro que o cidadão de bem, que acorda de manhã, trabalha, paga seus impostos, fala assim, mas que absurdo, esse canalha, esse bandido, tem que estar preso, não tem que sair nunca mais. Não é assim que a gente constrói uma estrutura de Estado. Mas para dizer para você o seguinte, realmente prisão é algo muito drástico. A gente precisa mudar um pouco esse enfoque de prisão. A gente precisa arrumar outras formas do cidadão pagar a sua pena. Tem na lei brasileira, por exemplo, o trabalho. Nós precisamos ter urgentemente uma forma do preso trabalhar. Mas trabalhar sim, vai numa obra. Tem como fazer isso. Põe lá uns caras com umas escopetas, vigiados, constrói um prédio que seja. E não existe o trabalho na prisão, Milton. Existe uma coisinha ali, outra. E o cidadão fica lá na usina de ideias do mal, pensando em coisas ruins o tempo inteiro, com tráfico de drogas, com o celular falando com outras gangues fora da cadeia. Enfim, a gente precisa fazer o preso trabalhar e pagar pela pena dele, pagar, custear a vida da família. A moça aí do caso do Daniel Alves não quer receber dinheiro, mas tem muitas famílias que precisam. Ele que pague, por exemplo, a formação de uma criança, pague creche. Você não falou que ele está rico? A carreira dele já estava acabando, ele já está um pouco mais velho para o futebol. Ele que pague aí um valor altíssimo de tudo que ele ganhou, que ele amealhou, ao invés de colocar ele lá preso, mofando na cadeia, que só vai prejudicar
a família dele e não vai ajudar ninguém. Viu, doutor, eu não falei a respeito do rosto das celas que eu vi com o Geraldo Camargo, do Geraldo Picolé. O rosto do preso. Tem lá, nego marrudo, né? Mas a maioria, eles olham assim em você, pô, me tira daqui, me tira daqui. Impressionante o rosto dos caras. Eu nunca vou esquecer isso. E foi a única vez que eu perambulei por penitenciárias com o doutor Geraldo Camargo. Não tem rosto, Milton. É a desumanização. É a mesma coisa que uma pessoa simples. Uma vez saiu uma matéria, várias vezes as pessoas escrevem sobre isso, sobre as pessoas invisíveis da sociedade. Às vezes a pessoa que tem dificuldade, pega um trem, pega um ônibus, são pessoas invisíveis, a sociedade não olha. Imagina preso, quem é que gosta de preso? Ninguém quer saber de preso. Então, a comida é estragada. Milton, eu estou nessa área há quase 30 anos, defendo gente que foi acusada, e as pessoas precisam entender, tem muita gente que se mete em rascada. Pode ser que seja o caso do Daniel Alves. A gente está muito cedo ainda para... Eu não estou nem acusando nem defendendo, mas tem muita gente que acaba sendo acusado de coisas que não fez, ou em parte fez, em outras não fez, e tem muita gente que fez e escapa por falhas da justiça também. Mas a comida que é servida é comida estragada muitas vezes em alguns lugares. Não dá para comer a comida. E a gente paga por essa comida. Ou seja, é um absurdo, que a gente paga uma comida estragada para o cidadão virar com o rosto desfigurado, sair de lá um monstro e matar as pessoas na próxima. Sabe por quê? Não é porque ele sabe que ele vai ser preso. É o contrário. Ele pensa assim, eu vou voltar para aquele lugar lá, então eu prefiro morrer, então eu vou matar também. A gente precisa reorganizar o conceito de cadeia no mundo inteiro, no Brasil em especial. Bom, resumo da ópera. E agora? Como é que fica o Daniel Alves? Bom, e agora ele vai responder o processo lá. Eu acho que a juíza que decretou a prisão dele está bem ciente disso, vai ser retido o passaporte, enfim. Então eu acho difícil ele sair de lá. E aí, não sei se ele vai ter... Ele já não foi dada a fiança para ele. Pode ser que com o andar da carruagem ele possa ser solto e responder o processo de liberdade. Também não sei dizer, não conheço a legislação espanhola. Poderia falar para você, não, é assim, é assado, tal, me posando aqui de especialista em legislação. Eu conheço do Brasil. Então, ele vai ter audiência, vão ouvir as testemunhas, vão analisar os vídeos e o processo vai correr. Agora, que pena que ele vai ter, se ele vai ficar na cadeia, enfim, isso tudo vai demorar um pouquinho. Eu não sei como é que é a engrenagem do judiciário de lá, mas o fato é que, por hora, pelo menos agora, a situação dele é complicada. Mas o caso do Neymar também, no começo, todo mundo falou que era complicadíssimo. E depois ele acabou sendo isento. Então vamos esperar, vamos aguardar. Tem um vídeo que consta que ela ficou 47 segundos no banheiro com ele. Claro que em 47 segundos pode ter havido estupro. Às vezes o estupro é rápido, nunca se sabe, mas é um tempo pequeno. Então tudo isso vai ser pesado pelo judiciário de lá. Tomara que a verdade e a justiça seja feita de acordo com a lei. Você falou do Vicente Cassione e eu ficamos debatendo o Robinho aqui. Ele sustenta que o Robinho é inocente, mas não adianta. O que eu acho e o que você acha, Milton Neves, é uma coisa. Outra coisa é que o judiciário decide. E, para finalizar minha participação assim, no seu glorioso programa, numa democracia, o judiciário tem a primazia de errar por último. Queira ou não, tem que mudar o judiciário, tem que mudar em muitas coisas. Mas não adianta a gente querer subverter a ordem, quebrar tudo para dizer que o judiciário está errado. A gente tem que mudar o judiciário e uma democracia é assim. Quem erra por último, se é que errou, é o judiciário. Não tem outro modelo. Morreu um monte de gente ao longo da história. Os caras pensaram durante séculos para ter esse modelo que não tem outro melhor. Ô, doutor, só para completar, o senhor fatalmente convive, né? Convive com os outros advogados, aquele negócio todo. Só queria saber se ele está acionando algum advogado do Brasil para defendê-lo lá ou tem que ser mesmo um espanhol? Tem que ser um espanhol. Eu não tenho essa informação para lhe dar. Pode ser que ele tenha acionado alguém de confiança, mas certamente esse colega meu deve ter falado para ele, olha, eu vou até aí,
mas você precisa ter um advogado daí, porque não dá. Ninguém de uma da noite pro dia se torna especialista na legislação de outro país, por mais que o cara passe a madrugada estudando. Então tem que ser um advogado de lá e dos bons, hein? Como é que você fala, né? Advogado bom. Não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um advogado bom, ele vai ter que gastar com o advogado, e é uma coisa importante, é bom que ele gaste mesmo, porque a situação dele não tá fácil, não. Bom, ele tá preso, né, Milton? Então tem que contratar uma banca boa de lá, porque a acusação vem com tudo. Inclusive ela já contratou assistente de acusação, e parece que é um advogado muito bom também. E advogado na acusação, bom, faz a diferença, viu? Você sabe disso. Eu falo mesmo isso porque eu aprendi com o Ronaldo Soares Giovanelli, o goleiro. Ele tem um cartão, Ronaldo Soares Giovanelli, ex-goleiro e dos bão. Eu adoro o nosso glorioso Ronaldo. Era frangueiro, entendeu? E era bonito, né? Mas depois ficou uma coisa horrorosa. Ele tá parecendo o boneco da Michelin aí na televisão. Grande cara. Eu, como corintiano, adorava o Ronaldo. Gente boa assim, demais. Era uma época nossa muito emocional. O Ronaldo dava aqueles pulos. Foi um bom goleiro, digamos assim. Mas faltou só uma Copa para ele, nem que fosse o terceiro. Não, meu caro, mas assim, a gente também só quer os que sejam os grandes vencedores. Ronaldo teve uma época que o Corinthians nem time tinha direito. A gente era muito na emoção, perdia tudo, chegava na final assim com muita força. Agora depois a gente teve Dida, teve Cássio. Não dá para, assim, com todo o respeito ao Ronaldo, ele teve seu valor, adoro ele. Mas depois a gente teve goleiros tops, né, mundiais. Né? Imagina, o Cássio deu um título mundial pro Corinthians. Deu mesmo, ganhou a Libertadores e o Mundial, culpa, entre aspas, do Cássio em 100%. O Cássio realmente é um monstro, né? Ele é muito grande. Você imagina, por que o Tite não colocou ele na hora dos pênaltis? Você não quer me responder uma pergunta, você que é craque, Milton? Por que o técnico não leva um goleiro só para os pênaltis? Tira e põe lá. Agora vai entrar o goleiro dos pênaltis. Doutor, o senhor não é da área, mas isso tem acontecido. Um técnico europeu lá, numa grande decisão de Champions League e tal, o jogo já estava aos 42 do segundo tempo, ia para pênaltis, aí ele trocou o goleiro. O especialista em pegar o goleiro titular. Era melhor, né? Mas o cara era bom, reserva, para depender pênalti. Foi lá e pegou os pênaltis e o time dele ganhou. Foi uma coisa, olha, tirou da cartola, viu? É isso, poxa. O mundo é tão moderno e o técnico não tem o Tite não está nessa modernidade. Assim, vamos colocar o goleiro só para os pênaltis, porque o outro é mais completo, sai mais da área, é um goleiro mais amplo. Mas na hora dos pênaltis põe o cara lá. O Cássio, por exemplo, só dele abrir a mão, o jogador olha e fala assim, nossa, eu não vou acertar esse gol. Ele tampa o gol, ele tampa. Ô doutor, então bom ano para todo mundo, os tribunais estão sendo abertos, e quando é que nós vamos botar na cadeia o meu ladrão milionário, meu ladrão de estimação, aquele cachorro sem vergonha? Olha, os tribunais não estão abertos, viu? Não abriram ainda, existe uma discussão ferrenha sobre esse assunto. Aliás, o judiciário já tinha que ter voltado. Tem muitos advogados que também são contra, estão gostando desse modelo virtual, tudo virtual. Mas o fato é que o acesso à justiça deve ser amplo e completo e irrestrito. Então o judiciário tem que voltar. Não adianta falar que, mas é melhor assim e tal. Pode até ser uma opção o sistema híbrido, né? Um pouco virtual, um pouco pessoal. Mas o judiciário precisa estar aberto, o fórum precisa estar funcionando, se o advogado quiser lá reclamar, se as partes, o Ministério Público, enfim, tem que voltar a funcionar. E você está com muitos ladrões aí na sua vida, hein, Milton? Nossa, mãe do céu, viu? E defensores, entre aspas, que eu consegui arrumar esse tempo todo. Uma vergonha, entendeu? Mas agora, vamos ver aí, porque ele está em curso de 2 a 7 anos de cadeia, o senhor me ensinou, mostrou e tal, e está na mão de um grande juiz, eu não tenho o prazer de conhecer, doutor Márcio Vieira. Ele tem a pena dura, viu? Ele tem a pena pesada, a caneta pesada. Vamos ver o que vai dar, porque as provas são irrefutáveis. Ladrão sem vergonha. Eu estive aí no seu escritório essa semana, em reunião com a sua mãe e também com você, e tem mais uma outra figura aí que a gente precisa pegar. Uma figura covarde, nojenta, entendeu? Vamos pegar também. Vamos concluir aqui as provas, que eu tenho um dossiê muito grande.
Doutor Sergei, e parabéns, hein? Outro dia eu tava no Guaracopy, que eu só ando do Guaracopy, né? Que eu não estou dirigindo. Apesar que hoje eu vou ter que dirigir, porque meus 3 filhos estão no exterior, os 3. Um está em Minas Gerais, que é exterior também, né, o Fábio. Mas é isso aí. O rapaz estava ouvindo, né, o seu Milton, ele tava ouvindo. E você, no FM da Simpática Cultura. Pô, você pegou embocadura, hein? Você virou um Milton Neves melhorado, hein? Não, jamais. Você é mestre da comunicação. Você é um dos maiores comunicadores da história do Brasil. E não só restrita à área esportiva. Você tem essa capacidade toda, esse talento que Deus lhe deu. Mas eu estou muito honrado de estar lá. Vou fazer 3 anos agora, em março. Vai para 3 anos o programa, que é o 8 em ponto, todos os dias das 8 às 9 da manhã. E olha, Milton, na Rádio Cultura FM e na Rádio Cultura Brasil. E me fez melhor como ser humano e como advogado, porque você ser comunicador, ser jornalista é algo... Eu pensava que advogado era a coisa mais difícil do mundo. Jornalista, olha, não é fácil, viu? Você recebe críticas, você tem que ter um pensamento muito ponderado. Não é fácil essa tua profissão, não. Parabéns para você que está há mais de 60 anos aí empunhando esse microfone maravilhoso, viu? Obrigado pela menção. Não, peraí, só uma coisinha que chegou aqui pelo meu zap, o André Natanos Bacher, meu ouvinte maravilhoso, doutor Ronaldo Russo, lá de Santos também, a mesma pergunta, né, e opinião, Daniel Alves precisava ser informado que o mundo mudou, e esse não é não, não sei quem que sacou isso, foi uma criação belíssima, não é não e ponto final, sem dúvida alguma. Agora, eles perguntam, muita gente perguntando aqui, doutor Cláudio Stefano, dentista, ele está dizendo, eu também não sabia. Eu não sabia que preso tem um salário. Como é que funciona isso? O André Nussbacher, grande ser humano também, um abraço para ele. Tive a honra de estar mais próximo dele recentemente. Você foi o nosso, digamos, cupido da amizade, grande ser humano. E ele tem razão, o não é uma coisa importante. E lá na Espanha, a lei é só sim é sim. É diferente lá. Só sim é sim. Aqui no Brasil, não é não. Mas mesmo assim o povo não entende. Agora, com relação a essa questão do auxílio, isso é uma forma do Estado também não destruir totalmente aquela família. A pessoa precisa entender, de uma vez por todas, que por mais que o cara seja um crápula, ou a mulher seja uma crápula, existe uma família, existem filhos, existe uma vozinha, uma mãe. Isso é uma forma de ajudar a família. Gente, o Estado ele tem que punir, mas com a outra mão ele tem que dar cobertura. Eu sei que é difícil falar isso. As pessoas querem destruição. Mata, prende, e aí? E o resto? Tem um filho, às vezes. O menino vai para a escola, o pai é ladrão, ele já vai ter uma dificuldade enorme na vida dele. Então é uma forma do Estado dizer o seguinte para a família, pobre muitas vezes, só pobre que recebe, é claro, você vai ter um pouquinho de dignidade e quem sabe você não vai ser igual ao seu pai, igual à sua mãe. E aí você ajuda, de alguma forma pequena, isso. Para de querer lacrar, gente, dizer que não merece, que é absurdo. Tem muita gente que não tem nem salário mínimo. Tem. A desgraça está em todo o Brasil. Se você for procurar, mas é uma maneira dessa criança não entrar para as drogas também, não entrar para o crime. Vamos tentar enxergar com um pouco mais de empatia o mundo. Senão a gente vai virar uma arena que todo mundo vai matar todo mundo. Sergei, doutor Sergei Kobarbeck, um abraço pra Zulaê, implacável, entendeu? Vai ter um servicinho bom aí. Um grande abraço pra você e parabéns pela aula aí. Aliás, obrigado pela aula. Muita coisa que você falou eu não sabia e acredito que a gente não é da área, né? E muita gente tá ouvindo. Esse programa tem muita audiência e muita gente dizendo que realmente você deu uma boa aula. Um abraço pra você. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço. Um grande abraço, parabéns pela sua história, pelo seu programa. Sempre uma honra, uma alegria participar. Um abraço para o Cimate, para todo mundo da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.